falar de Estados Unidos é falar de um país que é muito... Ele tem uma preocupação muito... Open-minded. É isso. É um país que ele recepciona muito bem, né? Tanto a mulher quanto o homem, no sentido de preservar a questão da igualdade. É claro que vai ter algumas diferenças, é claro que nem todo mundo dentro do país vai tratar da mesma forma, mas falando, né, de forma geral, hoje a gente tem essa visão muito dos Estados Unidos como open mind, que é o sonho americano de você ir para lá e ter uma oportunidade, conseguir fazer várias coisas ali dentro. Então, assim, para brasileiro, a gente pode ir fazer o turismo, pode fazer curso de idiomas, pode fazer o programa de ensino médio, que é o high school, pode fazer o programa de au pair, que é a parte de trabalho. Tem também o Work, que é o programa de trabalho para quem está na universidade, tem várias opções ali dentro dos Estados Unidos, né, para o estudante. Nos destinos dentro dos Estados Unidos, a gente está com uma notícia boa agora na pandemia, né, que os Estados Unidos está reabrindo as fronteiras aos pouquinhos, eles estão recebendo estudante de áreas acadêmicas agora para entrar, né, agora no segundo semestre. De cidades ali dentro, tem uma cidade que vocês gostam mais do que outras? Tem alguma que, cara, você se sentiu mais recepcionada do que outras? Eu sou apaixonada pela Califórnia e pelo Havaí. Assim, Havaí. Mas Havaí é fora, é outro mundo, É outro mundo, cara. Califórnia é um país dentro dos Estados Unidos. Tudo ali é diferente. Para mim, tudo ali é mais legal. As pessoas são mais legais, a comida é melhor, os lugares são mais bonitos, é de ser mais bem recebido. Não sei, acho que as pessoas estão mais de bem com a vida. Agora, falar de bem com a vida é Havaí. Caraca, as pessoas são felizes. Você vê a felicidade na cara das pessoas. É uma coisa muito louca, assim, sabe? Mas nem felicidade, é paz, né? Leveza. Essa pegada do aloha, assim, sabe? Aloha e tal, que é um clichê pra gente, pra eles vivem isso, eles vivem o aloha na vida deles, assim. E eu sentia muito essa diferença da vida na Califórnia com a vida no Havaí. Porque nos dois lugares eu tive a oportunidade de estudar e trabalhar. Na Califórnia, as pessoas trabalham porque elas gostam de juntar dinheiro, elas gostam de comprar coisa, gostam de ter carrão, casão, de ter status, assim, é muito vida da Califórnia. Se eles aproveitam a natureza, porque tem muito lugar lindo para visitar, tem praia, tem parque, tem muita coisa maneira para fazer. Mas ainda eles têm esse apego material maior. No Havaí, eles querem viver. Tipo assim, eu me lembro que eu morei num surf camp no Havaí durante uns meses, numa barraca. E nos dias que dava onda, assim, que eles chamam de swell, né, que quando entra a ondulação mesmo, cara, todo mundo, tipo, quem podia faltar ao trabalho faltava, então chegava mais tarde no trabalho, o chefe não ligava, todo mundo entendia, porque a vida deles na praia, o surf era muito mais importante, era uma meditação, era uma filosofia de vida muito mais importante do que você gastar mais 2 ou 3 horas fazendo grana, sabe? Essa vivência, essa mentalidade, essa filosofia de vida deles é... Gente, eu fico olhando a Ju, ela já morou não sei aonde, já passou meses não sei aonde, eu fico contando, como que deu tempo de você fazer tudo isso? Eu já tô pensando... Eu sou tão novinha, né? Eu vou morar no surf camp na Havaí, eu fico vendo, mas quando? Porque eu já tenho outro plano, e daí se eu encaixar, até lá acho que vou ter, não vai dar pra encaixar. Menina, eu tenho essa cara de novinha, mas sou tão novinha assim, não. Mas então, é que eu fui bem frenética, assim, com esse lance de viagem, porque eu comecei a fazer high school com 16, voltei pro Brasil, já comecei a dar aula de inglês para juntar grana, comecei a juntar grana dando aula de inglês e fui emendando uma atrás do outro. Entrei na faculdade logo em seguida, todas as férias de faculdade eu fiz um work, então todas as vezes eu fui para Califórnia e a última vez eu fiz um pedaço na Califórnia e um pedaço no Havaí do work. E aí de lá depois fui para o México, eu fui emendando, cara. Depois eu fui para a Europa e fui querendo aprender um monte de língua, e cada língua que eu inventava de aprender eu morava num lugar diferente, sempre durante as férias da universidade. Então eu passava pelo menos uns 4 meses fora por ano. Assista não é documentário, é uma entrevista, não sei nem como vocês vão achar no YouTube, eu achei uma vez, que é do Obama. O Obama, para quem não sabe, é havaiano. E tem uma entrevista que o repórter pergunta: como que nascer no Havaí ajudou você na presidência? E ele fala que em tudo, o estilo de vida aloha, a leveza, a paz, a paciência. Então é uma entrevista muito legal. E realmente, lá no Havaí, se você se perde, eu me perdi várias vezes lá, eu falava, você pode me ajudar? A pessoa tira o celular, você sabe identificar quem é turista, quem é de fato havaiano, pela maneira de se comportar.
E lá em North Shore, que é onde tem né, os campeonatos de surf, gente, que vilarejinho, né? Uma vilinha, assim, em cada lugar. É A maravilhoso. roça. É, é E aí lá, sensacional. eu morei em North Shore mesmo, morei em Rocky Point, que fica do lado de Pipeline, né? Pipeline é a praia mais famosa. E aí, tipo, a gente ia fazer supermercado, eu não tinha carro lá no Havaí, tipo, tinha amigos que tinham direto emprestado, e outras pessoas não têm apego material por nada. Todo mundo se ajuda com tudo. Então, tipo assim, ficava um monte de skate espalhado, um monte de bicicleta, a galera deixava carro aberto. Ó, precisou fazer supermercado? Pega aí meu carro, pega a chave do carro, pega o skate, pega a bike. Era muito lindo isso, assim, sabe? E não era desleixo. Todo mundo cuidava muito bem das coisas que tinha, mas era desapego. Então, assim, eles compartilhavam as coisas muito bem. Isso fez uma diferença na minha vida, assim, sabe? Dos valores próprios de vida mesmo, que foi impressionante para mim. Foi uma reviravolta também. E aí, eu morava, um ponto importante que eu morava nesse surf camp, aí a gente estava na Califórnia, eu e mais duas amigas. A gente foi 3 meninas morar, éramos as únicas mulheres do surf camp inteiro. Devia ter, sei lá, uns 30 homens. Tudo surfista, que tipo assim, cara, a gente vai ser trucidada lá, né? Cara, teve Gente, um Deus que nada mexeu. contra. Imagina eu. Juro, não teve um que mexeu com a gente, não teve um que veio de graça para nossa barraca, não teve um que, tipo, a gente ficou completamente respeitada lá. Isso foi tão lindo, porque a gente, mulher viajando sozinha, você espera tudo, né, cara? Quanto mais um lugar cheio de homem desse jeito. E assim, não é só havaiano, muito pelo contrário, lá era tudo contra estrangeiro do mundo todo que queria viver o sonho de morar no Havaí, né? E a gente foi extremamente respeitado, fiquei impressionada. Mas isso é o exemplo, Ju. A pessoa, quando você vai nos Estados Unidos, por mais coisa errada que a gente faça no Brasil, o jeitinho brasileiro, quando a gente vai lá, a gente respeita, porque eles impõem respeito. Eu estou falando dos Estados Unidos porque é a pauta, mas qualquer outro país. Ele impõe respeito. Mesma coisa quando eu fui em Jerusalém e fui entrar lá no templo sagrado. Eu coloquei o lenço, porque a cultura deles é o respeito que eles impõem. Então, às vezes, o exemplo é tudo. E a gente está vendo muito isso no Brasil agora, né? O quanto mau exemplo acaba interferindo uma hora ou outra. Então, é muito... A Beixa que responde bom exemplo. Eu falei, quais bons exemplos estamos tendo? Não, o difícil, exemplo que eu disse do Havaí, até um brasileiro que estivesse lá, ou um latino que costuma mexer com mulher com mais facilidade, talvez no Havaí não faria isso, porque é a cultura do local, é o exemplo que eles impõem na região. Se sente até mal, né, de ser diferente, porque ele, nossa, as pessoas aqui, né? Que bom. Exatamente. Então, quando a gente começa a ver o exemplo do outro seguindo os bons exemplos, a gente introduz isso para a gente também, fazendo os bons exemplos. Né? E quando a gente volta uma pessoa melhor, né? Porque a gente incorpora esses bons comportamentos, esses bons exemplos e traz para cá, até não deixar ser corrompido de novo. Sim. Um exemplo que eu trouxe para mim é carrinho de supermercado, que eu tenho pavor de quem larga o carrinho de supermercado na vaga do amigo. Sim. Duas, eu também. 3. Eu ando o tempo que for para poder parar o carrinho lá, que eu não vou atrapalhar ninguém, eu boto ele no cantinho e tal. Colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Vocês, meninas, como mulheres, né? Me conta um pouquinho, né? Vocês tiveram essa mesma percepção quando foram fazer a viagem para vocês ali nos Estados Unidos? Vocês têm alguma curiosidade de Estados Unidos para falar? Eu fiz o au pair, né? Então, eu fiz um programa mais feminino, apesar de ter a parte masculina também, é bem menor, eu fiz o programa mais feminino possível. Foi o au pair, que é você ser babá nos Estados Unidos, você troca trabalho, e, né, por moradia e também um pouco de salário, um salário simbólico para que você tenha seus custos pessoais. Mas foi maravilhoso, foi a melhor experiência que eu tive. Depois de eu cuidar daquelas 3 crianças, as 3 meninas, eu posso viver no meio da selva, com 500 leões a noite inteira me rodando, que ainda eu me senti mais segura do que aquelas crianças. Elas eram selvagens? Gente, quando eu cheguei, quem me entrevistou foi a Júlia, que era a antiga au pair, a gente é amiga até hoje. Então, eu fiz a entrevista em português, eu mal falava inglês. Quando eu cheguei lá, as crianças choravam, eu não sabia se era choro ou se era risada. E eram 3 meninas, e eu cheguei no verão, que elas estavam em casa, e tinha mais 3 crianças que passavam o verão lá, porque eram filhos dos melhores amigos dos pais. Gente, pensa, eu não falava inglês com 6 crianças, dentro de uma van, sem ar-condicionado.
Eu acho que eu nunca rezei tanto. E é muita responsa você cuidar de criança nos Estados Unidos, né? Porque eles têm umas leis de child welfare, que é de segurança, de proteção a menor lá, que é surreal. Tanto assim que eu via que tinha muita diferença na educação de filho nos Estados Unidos e aqui. Como os pais, e principalmente as mulheres, se comportavam em público. Aqui você vê de vez em quando uma mãe chamando atenção, brigando, até dando um tapa na mão, no bumbum, assim, em público. Lá é impossível, não existe isso. O máximo que eles fazem é dar um castiguinho, que eles chamam de time out, bota para pensar ali, né, no cantinho, no quarto e tal, mas essa relação é bem diferente mesmo de proteção. Imagino que não deve ter sido fácil para você. Você saber falar. Eu era nova. Como a cultura é tão diferente, né, de tratar uma criança lá. Você estava com o quê? 18 anos, Camila? Eu tinha acabado de completar 20, só que eu sou filha única, sempre fui muito mimada. Eu não sei o que eu fui fazer lá, gente. Eu fui porque eu queria aprender. Eu não sei o que eu fui fazer lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, ok, eu vim para o que eu estou fazendo aqui? Mas sim, lá é proibido. Inclusive, quando eu trabalhava em agência, a gente ouvia histórias de meninas que tiveram que se retirar do programa porque infringiram a lei de deixar a criança sozinha dentro do carro. Então, você não pode... Lá você paga a gasolina dentro, né? Você abastece e paga dentro da cabininha. Nesse tempo, você tinha que desabotoar a criança, levar a criança junto com você, pagar e voltar. Isso de deixar a criança dentro do carro é completamente proibido lá. Tirar fotos da criança. Aqui a gente tira a foto da criança peladinha, coloca uns emojis e posta, né? Tomando banho, um bebezinho e tudo mais. Lá é extremamente proibido. Então, quando a gente chegou, a gente tem muito, muito sério todas essas regras expostas durante as semanas de treinamento. Imagina. A minha primeira paixão, assim, quem despertou, na verdade, foi os Estados Unidos, desse lance de viajar, de estar sempre fora, de conhecer gente, de aprender um monte de língua e tal, porque eu fiz high school com 16 anos, e aí, a partir daí, eu falei, gente, que mundão é esse? Tem muita coisa para aprender, tem muita gente para conhecer, tem muito lugar para visitar. E, assim, foi sensacional para mim. E aí, só que eu tive uma expectativa bem diferente, assim, do que era. Minha prima também, mulher, menina, foi fazer high school antes de mim. Ela é 2 anos mais nova e ela foi colocada na nossa época. A gente não tinha como escolher para onde você ia, aonde você ia estudar, né? Então você se inscrevia no programa de high school e uma família de qualquer parte do high school dos Estados Unidos te escolhia. Minha prima foi para Carolina do Sul e aí ela foi para uma cidadezinha, sei lá, tinha 1.000, 2.000 habitantes, super pequenininho, povoada. Ela era a estrela, a celebridade, assim, sabe, estrangeira, foi super bem cuidada, bem tratada, mimada. Chamavam ela para tudo, e tipo, buscavam ela de carro para tudo quanto é lugar e tal. Eu fui com esta expectativa para o meu high school. Só que assim, tem outro lado, eu tive a sorte, que eu também não pude escolher, eu fui chamada para uma família da Califórnia, que morava bem pertinho de São Francisco. Então, isso eu não tenho o que reclamar. Mas a minha escola era tipo, tinha 3.500 alunos, era gigantesca, e eu era tipo nada para eles. Tipo, você é da onde? Quem? Brasil? Quem? Onde é que fica? Então foi bem complicado assim para mim no começo. Eu senti assim que às vezes tinham outros intercambistas na minha escola que eu acho que as meninas, até a gente como mulher, a gente conseguia se enturmar até um pouco mais rápido do que os meninos, porque eu acho que mulher é mais amorosa, é mais carinhosa, tinha mais facilidade de falar com todo mundo e tal. Mas foi bem complicado, porque assim os Estados Unidos é um lugar muito seguro, né? Então, é até difícil a gente falar, assim, de mulher viajando nos Estados Unidos, porque não tem, na verdade, nenhum absurdo, assim, nada muito louco que aconteceu com a gente. Porque é tudo muito seguro, você consegue andar sozinha na rua, você viaja, fica em hotel sozinha, compra tudo sozinha, não tem problema nenhum em relação a isso, a segurança da mulher. Mas, às vezes, a abordagem é um pouco diferente, né? Então, nesse sentido, assim, deles conseguirem enturmar, de você fazer parte ali do círculo de confiança deles, é um pouco diferente da gente, que brasileiro é muito oba-oba, né? Vê passando na rua, chega, estamos fazendo um churrasquinho aqui, você é vizinho novo, todo mundo vai chegando, vai se aproximando e tal. O americano ali é mais, ele precisa precisa conquistar a confiança dele para você fazer parte do círculo, né? Então, isso foi um pouco complicado, assim, mas eu ainda como mulher senti que foi mais fácil, uma menina intercambista foi mais fácil do que para os meninos que tinham que eu. Mas olha que legal que você falou, Ju. Eu sei que no high school, esse público, né, que você não escolhe para onde você vai, você preenche um formulário, faz uma carta, você conta suas vontades, suas expectativas, os seus medos. E quando eu trabalhava em agência, a gente tinha uma menina
que ela preencheu, ela falou, eu só tenho medo de animais de estimação mesmo, porque, sei lá, se ela foi mordida, não me lembro. E demorou muito para chegar a acomodação dela. E quando chegou, ela ia morar num santuário de animais na Califórnia. Meu Deus. A casa tinha até sido reformada por aquele programa Extreme Makeover, sabe? Aham. Eles resgatavam animais, é um lugar, é tipo até um zoológico, abre para visitação a casa que ela morava, e ela tinha que ajudar, limpando jaula, dando comida para os bichos. Tinha onça, Gente. tinha leão, tinha girafa, se não me engano. E ela aceitou? Ela aceitou e ela postava foto, dando comida para o leão, para o tigre Superou a recuperado. dificuldade. E foi, e assim, ela venceu. Eles não colocaram de propósito, mas é muito difícil uma casa lá não ter um animal de estimação. Só que além deles não colocarem ela numa casa com um cachorrinho, eles colocaram ela num santuário de animais, né? Mas, ela falou que tinha medo de pet, não falou que tinha medo de onça. Gente, eu ia amar. Eu Ela ia contou, morar numa casa dessa. Imagina, cheio de bicho, de animal, para ajudar a cuidar, que maravilhoso. mas era tipo uma fazenda mesmo, era aberta para visitação, eles tinham incentivo, né? Doações, eles recuperavam animais de cativeiro e tratavam os animais para depois soltarem de volta no cativeiro, eu acredito. Então, eu lembro muito dessa história dela, que ela tinha medo até de um gatinho e foi morar, cuidar de leão, de girafa, de um monte de coisa. Gente, que vira-volta na vida, né? Que oportunidade que ela teve, assim, de ver, de repente, até os animais, bichinhos de estimação, de uma outra forma, né? Muito maneiro Com isso. certeza, é uma super experiência. Mas ela foi aberta, né? Ela podia brigar, espernear, os pais ficarem revoltados com a agência. E não, foi a melhor experiência. Os pais, na época, eu lembro que a gente estava até com vergonha estava com medo de dar a acomodação, e os pais, não vai, acho que vai ser bom para você. E era um trauma. Uma coisa que eu falo, né, como especialista em educação internacional, né, consultora, eu falo assim, para a gente não dar muitas restrições na hora de o high school, por exemplo, né, você coloca suas preferências ali, fala o que você gosta, o que você não gosta, mas se a gente restringe demais, né, aquilo que a gente quer fazer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, acaba deixando de viver algumas oportunidades ali dentro, né, então o que eu falo com o pessoal é assim, cara, deixa a cabeça aberta no sentido de você tá indo para uma outra cultura. Então, vamos ver o que essa cultura tem para oferecer, vamos ver o que ela pode entregar para a gente. É claro que quando é uma alergia, né, uma coisa de saúde, a gente não vai virar e falar, não, você vai ficar aqui porque, né, claro que quando é uma questão de saúde, a gente vai orientar da melhor forma. Mas quando é algo só, tipo, não quero ficar dessa forma, ou não gosto de alguma coisa e tal, tenta abrir um pouquinho a cabeça para poder, porque de fato, os Estados Unidos é um país que eles gostam muito de animais ali, né? E aí tem essa experiência que é maravilhosa. Sim, eu acho que na vida, assim, quanto mais flexível você for, mais chance você tem de ser feliz, sabe? Mais chance você tem de se adaptar, de não se sentir tão desconfortável. E aí, quanto mais jogo de cintura você tem, em todas as situações, ou uma situação inusitada, um perrengue que você está passando e não esperava, ou de uma pessoa difícil de lidar, ou então uma comida que de repente você nunca tinha experimentado, você não gostaria, conviver com um animal de estimação que você nunca teve antes. Eu lembro no meu high school também, a minha melhor amiga, ela tinha cobra em casa, várias cobras, e elas vieram tipo de boia, não eram venenosas, viviam soltas. E eu tinha pavor de cobra, cara. Então, assim, ela sempre me chamava para ir na casa dela, eu ia, mas eu sentava no sofá com os pezinhos medo da cobra passar, sabe? E aí a minha percepção, assim, mudou, que eu fui convivendo que não era aquele, era um mito para mim, assim, sabe? A convivência com cobra. E eu vi que não era assim, que você podia ter uma relação legal. Isso também mudou e foi bom, assim, essa mudança de mentalidade também. Expande, quanto mais flexível você for, mais oportunidade você tem de ser feliz. Na minha foi religiosa. Eu nasci numa família extremamente cristã, extremamente católica. E eu fui morar e a família, eles viram no meu portfólio lá que eu era católica e tudo. E depois que eu já tinha me apaixonado por ele, eles falaram, mas a gente é uma família de judeus. E na época eu lembro que eu fiquei meio assim, né? Por tudo que eu fazia, né? Fiz catequese a vida inteira, é judeu, é contra cristão, né? Eu falei, ai meu Deus, eles vão matar. E porque minha família me criou assim, né? Catolicismo, cristã, cristã. Quando eu cheguei lá, nos primeiros meses, eles faziam os rituais lá, né? Judaísmo, eu ficava no quarto. E quando eu vim embora até com o chapéuzinho de judeu, fazia tudo. Tá vendo? Aqui que você
você agrega, né, toda a base, toda a bagagem que você tem do catolicismo com o judaísmo, isso te faz uma pessoa mais linda, mais completa. Também. Então, eles rezavam o Natal comigo, o nascimento de Jesus, né? Então, foi uma troca muito especial. Eles quebraram um preconceito e eu quebrei outro. Então, Tá É vendo? Que juntar o melhor legal. dos dois mundos, né? É a gente se apegar às coisas boas e não necessariamente às coisas ruins.